Você está prestes a iniciar uma nova fase da sua vida, mudando-se para um novo lar. E junto com essa mudança, uma onda de prosperidade começará a se manifestar. Nos próximos 3 dias, uma quantia expressiva de dinheiro começará a fluir para a sua conta. Talvez, neste momento, isso pareça improvável ou até um sonho distante. Mas é exatamente o que o universo está preparando silenciosamente para você agora. Respire fundo e sinta. Essa transição não significa apenas mudar de casa, mas simboliza uma virada completa na sua trajetória. O que antes parecia impossível começará a se aproximar com força. Portas que estavam trancadas se abrirão e a corrente da abundância se moverá em sua direção com velocidade, intenção e clareza. Prepare-se, porque tempos de renovação e transformações profundas estão a caminho. As energias estão sendo reorganizadas em seu favor. Pessoas certas cruzarão o seu caminho no momento exato. Oportunidades inesperadas aparecerão e soluções financeiras que pareciam distantes se tornarão palpáveis diante de você. Nada disso acontece por acaso. É o resultado direto de uma promessa sendo manifestada. Você manteve a fé, orou, acreditou e agora está prestes a colher os frutos da sua persistência. Antes de seguir adiante, declare ao universo o seu direito à riqueza. Escreva: eu tenho uma mente milionária. Essa afirmação é essencial, pois toda transformação começa na mente. Quando seus pensamentos estão alinhados com a prosperidade, sua realidade inevitavelmente muda. Repita com firmeza e registre: eu tenho uma mente milionária. Sinta essa verdade vibrando dentro de você. Deixarei um coração em seu comentário como símbolo de apoio à sua jornada. Os antigos textos atribuídos ao livro de Enoque são um autêntico mapa espiritual, revelando segredos ocultos sobre a prosperidade. Suas palavras não apenas descrevem visões celestiais, mas também expõem os sistemas invisíveis por meio dos quais as forças cósmicas operam, guiando aqueles que têm olhos para enxergar além da aparência. A verdadeira riqueza sob essa visão ultrapassa o simples acúmulo de bens e passa a representar uma sintonia profunda com princípios divinos e eternos. Esses ensinamentos foram preservados por séculos, não por acaso, mas porque contêm chaves espirituais de poder. Para acessá-los, é preciso mais do que curiosidade. É necessário ter abertura espiritual, equilíbrio emocional e coragem para explorar dimensões mais amplas da existência. As orações conectadas a esse conhecimento ancestral carregam uma energia antiga, diretamente ligada à sabedoria dos patriarcas. Não são palavras vazias, mas códigos vibracionais que abrem portais invisíveis e liberam fluxos criativos de abundância para quem está preparado para receber. Quando essas declarações são feitas com fé e intenção verdadeira, não se trata apenas de pedir prosperidade. Você ativa um código sagrado, uma frequência energética que atravessa gerações e transcende qualquer explicação lógica. Cada palavra pronunciada com convicção se transforma em um alicerce sólido dentro de você, construindo um templo interior onde a riqueza se estabelece de forma constante e livre. Talvez ainda não tenha percebido, mas a prosperidade não é resultado do acaso nem de sorte. Ela é atraída por quem vibra na frequência da fartura. Ao declarar com firmeza: eu sou um ímã para a riqueza, você não está apenas repetindo uma frase, está reprogramando sua mente, dissolvendo crenças limitantes alimentadas por anos ou herdadas de sua linhagem. Essa transformação interna é o alicerce que sustenta resultados permanentes. Muitas pessoas conquistam grandes somas de dinheiro e em pouco tempo perdem tudo. Isso ocorre porque a verdadeira abundância não depende de eventos passageiros, e sim de uma consciência elevada. O livro de Enoque recorda que existem leis universais que regem o fluxo dos recursos.
Elas são imutáveis e eternas. Quem aprende a alinhar seus pensamentos e ações a essas leis percebe que a prosperidade é apenas o reflexo de um estado de harmonia interior. Não um privilégio aleatório, mas uma consequência natural. É importante compreender que o que está sendo revelado aqui não é uma fórmula mágica, tampouco uma promessa de riqueza sem esforço. Trata-se de um convite a uma jornada de crescimento, autoconhecimento e expansão de consciência. A oração é apenas o início de um caminho que conduz à plena manifestação da abundância. Sem o trabalho interior, qualquer ganho se dissipa rapidamente, como água escorrendo por entre os dedos. O trecho dos Salmos mencionado anteriormente traz uma mensagem de enorme poder. Ele não apenas fala sobre prosperidade, mas lembra que tudo o que foi criado carrega em si a capacidade de frutificar. Para que isso aconteça, é necessário preparar o terreno com zelo e disciplina. Da mesma forma, a mente e o coração precisam ser limpos das ervas daninhas, o medo, a dúvida e as crenças negativas, que bloqueiam o fluxo natural da prosperidade. Cada barreira mental eliminada é um passo firme rumo ao despertar do seu verdadeiro potencial espiritual e financeiro. Agora, imagine viver cada dia com o coração repleto de gratidão e a mente sintonizada em expectativas positivas. Essa energia não é privilégio de alguns, é um direito sagrado concedido a todos. O livro de Enoque ensina que, quando a gratidão é praticada antes mesmo da manifestação e é unida à fé, cria-se um campo vibracional tão intenso que atrai naturalmente recursos, pessoas e oportunidades para a sua vida. Quando você começa a se comportar como alguém que já vive a realidade próspera que tanto deseja, mesmo que as circunstâncias atuais ainda não revelem sinais disso, está enviando ao universo uma mensagem clara: estou pronto para receber. Esse estado emocional é o que diferencia quem constrói conscientemente a abundância daqueles que apenas sonham sem agir. Muitas pessoas acreditam que só poderão sentir gratidão ou esperança depois que as condições externas mudarem, mas os ensinamentos de Enoque revelam exatamente o oposto. A verdadeira transformação nasce de dentro. Seja grato agora, mesmo enquanto está edificando a vida que almeja. Agradeça por cada etapa, por cada lição e por cada pequeno progresso. Pode parecer um gesto simples, porém essa prática é capaz de alterar completamente a atmosfera ao seu redor. Outro ensinamento profundo está na compreensão de que a riqueza é ilimitada. A mentalidade coletiva da sociedade moderna nos fez acreditar que a abundância é reservada a poucos, mas os registros de Enoque desmontam essa ilusão de escassez, mostrando que o universo é vasto e generoso. O próprio Sol é prova disso. Sua luz está disponível para todos, sem que isso reduza o brilho de ninguém. Quando essa verdade é assimilada, a competição perde força e cede lugar à cooperação. Prosperidade, então, passa a ser vista como uma energia expansiva que cresce e abençoa muitas pessoas ao mesmo tempo. Por isso, a oração não deve ser repetida de forma automática, como um simples ritual vazio. Cada palavra precisa ser sentida com a alma e pronunciada com emoção verdadeira. Ao afirmar diariamente: todos os dias me torno mais rico e abençoado, você cria uma corrente de poder. Imagine essa abundância fluindo como um rio que ganha força à medida que avança. Visualize portas se abrindo, caminhos se revelando e pessoas certas surgindo em sua vida. Não é sobre controlar o destino, mas confiar que há uma inteligência divina conduzindo tudo a seu favor. Permita que essas palavras sejam plantadas dentro de você como sementes férteis. Leia com atenção, mas acima de tudo, sinta. Deixe que cada frase se enraize na sua consciência e desperte uma nova maneira de enxergar o mundo.
Tudo o que existe hoje um dia foi apenas uma ideia, e as ideias têm o poder de criar realidades inteiras. Escolha acreditar em algo maior. Decida agir com coragem, sonhar com ousadia e confiar plenamente no plano divino que rege cada detalhe da sua jornada. À medida que essa caminhada se desenvolve, você perceberá que prosperar é muito mais do que acumular dinheiro. Prosperidade é liberdade. Liberdade para viver sua missão, amar sem restrições, criar sem medo e servir com alegria. Para fortalecer essa mentalidade, escreva nos comentários: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Acreditar nisso é o primeiro passo para atrair a verdadeira abundância. Quanto mais você repete essa declaração, mais sua mente é moldada para o sucesso. Então escreva agora: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Declare isso ao universo e fortaleça sua conexão com a riqueza. Deixarei um coração no seu comentário como sinal de apoio nessa jornada. Essa liberdade interior começa com uma escolha firme. Hoje, decida que é digno de viver em abundância, que a riqueza faz parte da sua natureza divina e que nada pode impedir o seu florescimento. Quando essa convicção se instala no coração, uma nova história começa a ser escrita. Então, eu lhe pergunto: está pronto para dar esse salto de fé? Está preparado para confiar plenamente que o universo já está trabalhando em seu favor? Se a resposta for sim, permaneça aqui comigo, pois o que acabou de ler é apenas a superfície de um conhecimento capaz de transformar completamente sua vida. A vibração que você emite todos os dias é a chave que abre portas. É como se um farol invisível emitisse sinais que atraem ou repelem as energias ao seu redor. Quando falamos na frequência da riqueza, não se trata apenas de pensar positivo, mas de cultivar um estado vibracional profundo, em sintonia com a abundância, até que ela se manifeste naturalmente em sua realidade. Os ensinamentos de Enoque mostram que essa sintonia não acontece por acaso. É preciso entrega, fé e dedicação genuína a um estado emocional que reflita a prosperidade real. Muitos fazem orações cheias de boas intenções, mas mantêm dentro de si pequenas dúvidas que sabotam o processo. Essas incertezas funcionam como rachaduras invisíveis que impedem as bênçãos de permanecer. É como tentar encher um vaso trincado. Por mais que se derrame água, ele nunca ficará cheio. Quando há confiança absoluta, tudo muda. A oração, feita com a certeza de que o Criador é a fonte inesgotável de toda a abundância, se transforma em semente lançada em solo fértil, pronta para florescer. A conexão espiritual descrita nos escritos de Enoque não se limita a religiões. Ela é um lembrete de que a verdadeira prosperidade nasce da harmonia entre o ser humano e o universo. Ao adotar essa visão, você começará a notar sinais sutis em sua rotina. Coincidências perfeitas, encontros inesperados, portas que se abrem sem explicação. Esses eventos não são simples acasos, mas evidências de uma vida guiada por alinhamento interior e sintonia espiritual. Reconheça, sentir-se próspero antes mesmo de ver resultados concretos exige coragem. É necessário abandonar padrões mentais e emocionais antigos, moldados ao longo dos anos. Esse é um passo essencial. A mente humana possui um poder criador gigantesco, capaz de transformar pensamentos e emoções em experiências reais. Quando fé, intenção e emoção se unem, ativam uma energia tão intensa que o universo começa a responder imediatamente. Recursos aparecem, oportunidades surgem e até milagres financeiros acontecem. Um versículo de Provérbios revela uma grande verdade. A riqueza verdadeira não vem acompanhada de tristeza. Isso ensina que a prosperidade genuína é leve, fluida e não requer sacrifícios excessivos.
Quando sua vibração está ajustada à frequência correta, o dinheiro chega naturalmente, como frutos maduros que caem de uma árvore saudável. Esse estado de graça não é privilégio de alguns. É acessível a todos que escolhem se alinhar às leis espirituais da abundância. E há um ensinamento poderoso sobre o ato de compartilhar. Cada vez que você doa, mesmo que pouco, envia ao universo uma mensagem: tenho o suficiente e posso dividir. Esse gesto retorna multiplicado, não apenas em forma de dinheiro, mas também em sabedoria, experiências e conexões valiosas. Não se trata de doar esperando algo em troca, mas de compreender que a prosperidade é um fluxo contínuo. Ao apoiar este canal com qualquer valor que o seu coração inspirar, seja 2, 5 ou 10 reais, você alimenta esse ciclo de energia. Esse ato é também uma forma de curar e reprogramar sua relação com o dinheiro. Muitos acreditam que dar é perder, mas a generosidade é um dos maiores catalisadores do retorno multiplicado. Toda vez que você direciona seus recursos para algo que realmente tem significado em sua vida, esse movimento retorna multiplicado, trazendo expansão, aprendizado e abundância. Não apenas financeira, mas também emocional e espiritual. Essa verdade se torna ainda mais poderosa quando o investimento é feito em causas que ressoam com o seu coração e se alinham aos princípios que norteiam a sua existência. É importante refletir sobre o papel das emoções nesse processo. São elas que dão força e forma às manifestações. Sem envolvimento emocional, até os desejos mais nobres permanecem adormecidos. Quando você sente gratidão, confiança e entusiasmo durante uma oração ou meditação, ativa um campo vibracional capaz de atrair situações compatíveis com essas frequências. Repetir palavras sem emoção é vazio. O poder está em mergulhar nas sensações que acompanham cada afirmação. É nesse estado que as palavras ganham vida e se transformam em resultados concretos. Outro ponto fundamental dessa jornada é a paciência. Embora a mente humana deseje resultados rápidos, a prosperidade verdadeira precisa de tempo para amadurecer. Assim como uma árvore leva meses ou até anos para crescer e produzir frutos, a renovação financeira também requer um período de cultivo interior. Durante esse tempo, a disciplina e a constância são indispensáveis. Evite retornar a velhos padrões mentais que bloqueavam o seu crescimento. Há uma revelação essencial. O dinheiro, por si só, não resolve os conflitos da vida. Ele amplia o que já habita dentro de você. Se predominam medo e insegurança, mais recursos apenas intensificarão essas emoções. Mas quando há equilíbrio interior, o dinheiro se torna um instrumento de cura, expansão e realização profunda. O livro de Enoque ensina que toda manifestação exterior deve nascer de uma transformação espiritual. Por isso, reserve diariamente alguns minutos para observar sinceramente seus pensamentos e emoções em relação à riqueza. Pergunte a si mesmo: o que sinto quando penso em prosperar? Existe medo escondido? Há resistência que precisa ser acolhida e transformada? Encare esse momento como a preparação do solo antes da semeadura. Quanto maior for a consciência nesse preparo, mais sólidos e rápidos serão os frutos. Outro elemento poderoso está na linguagem usada no dia a dia. Expressões como falta, escassez ou eu nunca consigo criam barreiras invisíveis que interrompem o fluxo da abundância. Substitua-as por declarações afirmativas como estou aberto para receber. A prosperidade flui para mim com leveza. O universo cuida de mim a todo instante. Mudanças simples de palavras alteram completamente a vibração e, consequentemente, a realidade. A verdadeira riqueza vai muito além dos números em uma conta bancária. Ela se manifesta na qualidade dos relacionamentos, nas experiências vividas e no bem que você é capaz de espalhar. O dinheiro, nesse contexto, não é o objetivo final,
mas um meio sagrado de cumprir sua missão e ampliar o bem coletivo. Quando essa compreensão é assimilada, a abundância aumenta, pois passa a ser guiada por sabedoria e propósito. Então eu lhe pergunto, você está pronto para assumir o comando da sua frequência interior, ajustando seus pensamentos, emoções e palavras àquilo que deseja criar? A resposta está dentro de você e o universo aguarda a sua decisão. Se disser sim, entenda que cada passo consciente o aproxima do destino de plenitude que lhe pertence por direito divino. Antes de iniciar esta oração sagrada, prepare um ambiente silencioso. Permita que o espaço seja preenchido por paz. Coloque as mãos sobre o peito, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Visualize a energia divina descendo até você, trazendo proteção, sabedoria e prosperidade. Abra o coração e conecte-se às forças celestiais mencionadas no livro de Enoque, invocando a presença de Deus e dos anjos guardiões da abundância. Se esta mensagem tem tocado seu coração e trazido transformação, clique no botão Valeu abaixo e apoie este trabalho. A sua contribuição é essencial para que possamos continuar espalhando mensagens que inspiram e ajudam mais pessoas a conquistar liberdade financeira e espiritual. Ó Deus Altíssimo, Criador dos céus, da terra e de todas as dimensões visíveis e invisíveis, coloco-me diante de Ti com humildade e reverência. Reconheço-Te como a fonte suprema de todo poder. Tu és o princípio e o fim, o Senhor que domina ventos, águas, elementos e os mistérios revelados nas Escrituras antigas, inclusive no livro de Enoque, que fala sobre anjos e forças espirituais. Pai de misericórdia, abre meus olhos espirituais para que eu enxergue o caminho da prosperidade que me foi destinado desde a eternidade. Que a Tua luz, a mesma que guiou Enoque em sua jornada, ilumine agora minhas escolhas, minhas palavras e meus pensamentos, para que tudo em mim se alinhe à Tua vontade. Reconheço que a riqueza é uma bênção que vem de Ti. Por isso, peço que derrame sobre minha vida a abundância em todas as áreas, material, espiritual, emocional e financeira. Que a Tua provisão flua como um rio caudaloso, alcançando também todos que cruzarem o meu caminho, para que eu seja instrumento da Tua generosidade. Neste momento sagrado, invoco os 72 anjos mencionados no livro de Enoque, especialmente aqueles que guardam os portais da fartura. Arcanjo Gabriel, mensageiro da luz, abre diante de mim portas de grandes oportunidades. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, protege-me contra toda inveja, maldição e influência espiritual negativa que tente bloquear o meu progresso. Arcanjo Rafael, curador divino, restaura minhas forças e remove todo o obstáculo que impeça a chegada das Tuas bênçãos. Elohim, fonte criadora de tudo o que existe, desfaz agora toda influência de miséria e limitação. Quebra pactos de pobreza, heranças espirituais negativas e contratos invisíveis que afetam a minha vida e a minha linhagem familiar. Declaro com fé que sou herdeiro legítimo do Rei dos Reis e tomo posse de todas as promessas contidas em Tua palavra. Hoje, em plena consciência, assumo o meu lugar de autoridade espiritual. Reivindico o direito à abundância que me foi concedido pelo sangue de Cristo. Que ventos soprem trazendo novas possibilidades. Que águas purifiquem meu caminho e preparem o solo para colheitas fartas. Que o fogo do Espírito Santo consuma toda resistência e abra espaço para milagres. Concede-me, Pai, a sabedoria que concedeste a Enoque, que caminhou contigo por 300 anos sem se desviar da retidão. Ensina-me a usar os recursos que recebo não apenas para mim, mas para honrar Teu nome e abençoar os que cruzarem o meu caminho. Que minha vida seja testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. Proclamo que estou protegido pelo sangue de Jesus e que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Todas as portas que antes estavam fechadas se abrirão. Todas as dívidas serão quitadas
Cada necessidade será suprida e todas as promessas se cumprirão em minha vida. Agradeço desde já pelos milagres que já estão em movimento, pela fortuna que se aproxima, pelos sinais que se manifestam e pelas transformações que já estão acontecendo. Agradeço pelos acontecimentos que surgirão em segundos, pelos milagres que virão em minutos e pelas mudanças que se concretizarão em poucas horas. Sou grato pela tua graça que me sustenta a cada dia. Creio de todo o coração que para ti nada é impossível. Tudo o que declarei nesta oração se realizará no teu tempo perfeito e conforme a tua vontade. Assim é e assim será. Em nome de Jesus. Amém. A verdadeira jornada rumo à prosperidade começa quando se entende que a riqueza é, antes de tudo, uma expressão espiritual e não apenas material. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas fluem naturalmente. Esse novo modo de viver exige libertar-se de crenças antigas e limitantes, abrindo espaço para receber as bênçãos com alegria, confiança e sem culpa. A partir desse ponto, você começará a enxergar caminhos onde antes via apenas barreiras. Entre o visível e o invisível, existem pontes energéticas que se formam, conectando a fé à manifestação. A transformação verdadeira acontece quando você reconhece o poder que existe nas palavras que pronuncia, nos pensamentos que alimenta e nas atitudes que decide tomar. Quando esses três elementos, palavra, mente e ação, se harmonizam com um propósito elevado, você se torna um canal direto da abundância divina. Cada escolha, inclusive aquelas que envolvem o uso do dinheiro, passa a ser guiada por sabedoria e gratidão. Até os gestos mais simples se tornam expressões de fé viva. Com essa consciência, administrar seus recursos deixa de ser apenas uma tarefa prática e passa a ser parte essencial de sua missão espiritual. Ao refletir sobre o capítulo 3, versículo 10 do livro de Malaquias, compreendemos que Deus não exige sacrifícios, mas propõe uma parceria sagrada. Ele nos chama a participar do ciclo divino da generosidade, onde dar e receber se tornam um movimento contínuo de multiplicação. Esse princípio não é mera promessa, é uma lei espiritual. Aquele que semeia com gratidão sempre colhe em abundância. É nesse ponto que a oração revelada por Enoque se torna bússola para a alma. Ela reorganiza o campo mental, elevando a frequência e dissipando dúvidas e medos que impedem a prosperidade. Cada palavra dita com fé reprograma a mente para vibrar em harmonia com o céu. Essa mudança interior reflete imediatamente no mundo exterior. As pessoas ao seu redor começam a perceber diferença em sua energia, no brilho do olhar, na serenidade com que você lida com as finanças. Você se torna um farol de esperança para aqueles que ainda vivem presos à mentalidade de escassez. Sua vida passa a ser um testemunho vivo de que a fé, quando unida à sabedoria, é capaz de transformar destinos. O alcance dessa transformação vai muito além do nível individual. Ela toca sua família, inspira sua comunidade e reverbera em toda a sociedade. A verdadeira abundância flui naturalmente quando você entende que o dinheiro é apenas um instrumento de propósitos maiores. Cada quantia que chega às suas mãos traz a oportunidade de construir, abençoar e espalhar luz em lugares onde ainda existe escuridão. Esse novo olhar sobre as finanças faz com que suas decisões estejam em sintonia, não apenas com a sua missão pessoal, mas também com os planos grandiosos que o Criador estabeleceu para a humanidade. O verdadeiro poder está em usar os recursos para elevar, curar e servir. Os mestres espirituais da antiguidade compreendiam essa verdade. Sabiam que prosperidade não era acúmulo, mas a capacidade de gerar impacto positivo, abrir caminhos e criar valor para os outros. Enxergavam o dinheiro não como um fim,
mas como uma forma tangível de expressar o amor e servir ao divino e ao próximo. Cultivar essa consciência requer disciplina e constância, mas os frutos são extraordinários. Quando essa vibração é assumida, sincronicidades começam a surgir, portas se abrem no momento certo, pessoas aparecem com soluções inesperadas, oportunidades brotam de onde menos se espera. Esses acontecimentos não são obra do acaso, mas sinais de que você está alinhado ao fluxo natural da prosperidade e em harmonia com as leis eternas da criação. Cada conquista financeira se torna uma prova viva dessa conexão. O equilíbrio entre o espiritual e o material surge quando aprendemos a caminhar pelos dois mundos com leveza e sabedoria. Não se trata de negar o físico ou o espiritual, mas de unir ambos num mesmo propósito. Seus investimentos passam a ser sementes conscientes. Suas economias se transformam em reservas para missões maiores, e até as despesas diárias se tornam atos de gratidão. Tudo é iluminado pela fé, e o dinheiro deixa de ser um fardo para se tornar instrumento de transformação. Se este conteúdo já tocou seu coração, dê um passo além. Torne-se membro deste canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos especiais, benefícios exclusivos e fará parte de uma comunidade que também trilha o caminho da prosperidade. O botão Seja Membro está logo abaixo deste vídeo. Clique agora e una-se a essa jornada de expansão e crescimento. Essa caminhada não tem fim. Ela se renova todos os dias, em cada oração e em cada decisão. Os resultados que surgem ultrapassam números e balanços, alcançam a alma, moldam o caráter e constroem uma nova relação com o dinheiro. Uma relação equilibrada, onde a gratidão caminha junto da prudência e o propósito anda lado a lado com a estratégia. Com essa visão, você passa a enfrentar desafios financeiros com serenidade e sabedoria, consciente de que a verdadeira riqueza nasce no espírito e se manifesta no mundo como reflexo da sua conexão com o divino. Cada passo dado com fé e intenção cria uma ponte entre o céu e a terra. A nova forma de compreender o dinheiro se transforma em portal para experiências mais profundas com Deus e com a criação. Continue avançando. Esteja atento às lições e observe as transformações que brotam de dentro para fora. Persevere nesse caminho, pois ele o levará a descobertas grandiosas e bênçãos que ultrapassam o plano material. A virada financeira autêntica acontece quando você compreende que oração e ação são como duas asas de um mesmo pássaro. Pedir é necessário, mas agir com propósito é indispensável. Quando a fé se une a atitudes coerentes, forma-se um campo vibracional de imenso poder, capaz de ativar o fluxo da manifestação. Cada declaração feita em sintonia com o divino ganha força quando acompanhada de ação consciente. Ao afirmar, sou digno de toda a riqueza que o Criador reservou para mim, e ela chega até mim com leveza e alegria, você demonstra prontidão para receber. Essas palavras não são apenas sons, mas correntes de energia viva que agem no plano espiritual, abrindo portas antes fechadas. Cada repetição ajusta sua mente à frequência da abundância celestial. Este é o momento de assumir um compromisso real com essa verdade. Permita que a afirmação se fixe em sua consciência como uma corrente contínua de fé e entrega. Oferecer ao Senhor a primeira parte do que se recebe não é apenas um gesto simbólico, é um ato de confiança. Quando você dedica uma porção da sua renda a causas nobres, declara ao universo: reconheço a fonte de tudo o que chega às minhas mãos. Esse reconhecimento desencadeia um retorno multiplicado, que preenche não só o campo financeiro, mas também o espiritual e o emocional. A generosidade consciente é uma chave poderosa que abre portas em diferentes áreas da vida. Visualizar também é fundamental. Não se trata apenas de imaginar, mas de sentir
intensamente. É envolver mente, corpo e espírito na vibração da conquista. Quando você experimenta emocionalmente a sensação de seus objetivos realizados, cria um elo sólido entre o agora e o futuro desejado. Esse estado elevado atrai circunstâncias que colaboram com seus planos. Pessoas certas aparecem, recursos inesperados chegam e sinais inconfundíveis se manifestam. A gratidão antecipada o aproxima ainda mais da realidade que está sendo formada. Até mesmo quitar dívidas pode se tornar uma prática espiritual. Pagar com alegria pode parecer estranho, mas essa atitude muda completamente a energia. Cumprir seus compromissos com coragem e gratidão é declarar ao universo que você está pronto para avançar. Cada pagamento feito com amor dissolve bloqueios e cria espaço para novas bênçãos entrarem. As obrigações deixam de ser pesos e se tornam oportunidades de crescimento e renovação. A verdadeira liberdade financeira nasce de escolhas conscientes e guiadas pela sabedoria. Investir bem vai muito além de cálculos e estatísticas. Requer sensibilidade espiritual e percepção intuitiva. Uma mente treinada pela oração percebe detalhes que passam despercebidos pelos olhos comuns. Assim, cada decisão tomada se torna uma semente com propósito, pronta para florescer e gerar frutos prósperos. O retorno se multiplica quando suas escolhas respeitam o seu chamado interior e o plano divino traçado para a sua vida. Administrar dinheiro com gratidão é reconhecer o caráter sagrado de cada recurso recebido. Sob essa perspectiva, até as decisões financeiras se transformam em atos de louvor e adoração. Quando pensamento, palavra e ação entram em harmonia, o poder de manifestação cresce de forma notável. Cada passo dado com clareza e intenção amplia sua capacidade de atrair a prosperidade que já lhe pertence por direito espiritual. O ponto mais alto dessa caminhada é o momento em que você escolhe compartilhar as bênçãos conquistadas. Quando atinge um nível de abundância estável e duradoura, nasce o desejo natural de ajudar aqueles que ainda vivem em carência. Esse gesto de generosidade cria um ciclo infinito de abundância que se expande e toca todos ao redor. A lei da atração opera constantemente, quer você esteja consciente disso ou não. O domínio verdadeiro está em utilizá-la com sabedoria e direção. Pensamentos e emoções funcionam como ímãs potentes. Cada vez que você mergulha em medo, dúvida ou sensação de falta, molda sua realidade para refletir exatamente isso. Mas quando cultiva a alegria, confiança e gratidão, o universo responde na mesma frequência, atraindo pessoas, situações e oportunidades em sintonia com sua nova vibração. A ligação entre o invisível e o material é mais direta do que fomos ensinados a acreditar. Tudo o que hoje existe nasceu primeiro como ideia, desejo ou visão. Nada se manifesta sem antes ter sido energia vibracional. Por isso, cada visualização é uma semente viva, carregada de potencial criador. O segredo está em nutrir essas sementes com fé, constância e ação coerente, permitindo que floresçam no tempo perfeito, trazendo colheitas de fartura e alegria. O dinheiro, em essência, é neutro. Ele responde unicamente à vibração de quem o atrai. Pessoas que associam culpa ou medo à riqueza acabam afastando aquilo que afirmam desejar. O universo não responde às palavras, mas à energia autêntica. Se no íntimo você acredita que ser próspero é errado ou perigoso, está enviando sinais confusos ao campo quântico. A lei da atração responde à coerência, e é aí que tudo muda. Quando você substitui crenças negativas por declarações elevadas, como a riqueza me permite servir com amor, ou o dinheiro em minhas mãos cumpre propósitos divinos, o fluxo se alinha imediatamente.
Existe uma vibração específica em que grandes realizações acontecem. Essa frequência é composta de foco, entusiasmo, entrega e, acima de tudo, merecimento. Não se trata de arrogância, mas do reconhecimento de que você é criação de uma inteligência infinita e, portanto, tem direito à plenitude. Ao sintonizar-se com essa consciência, sua presença muda. Portas se abrem com naturalidade, porque sua energia passa a vibrar na frequência das infinitas possibilidades. A vida, então, deixa de ser uma luta e se transforma em fluxo. Esse estado de fluidez é uma das expressões mais puras da abundância. A persistência emocional é uma das chaves mais poderosas da manifestação. Muitos desistem cedo demais porque esperam resultados imediatos. Mas assim como as estações respeitam seus ciclos, o universo também tem seu tempo sagrado. Permanecer firme, vibrando alto, mesmo quando nada parece acontecer, é prova de fé verdadeira. Mesmo no silêncio, o invisível está agindo, engrenagens estão se movendo e a realidade está sendo moldada. Quando você sustenta a vibração da certeza, o que antes era apenas energia começa a se tornar forma. Celebrar o sucesso de outras pessoas aproxima você da sua própria prosperidade. Inveja e comparação criam bloqueios vibracionais que interrompem o fluxo da abundância, enquanto a alegria genuína pelo triunfo alheio envia ao universo uma mensagem clara: estou pronto para viver isso também. A lei da atração é generosa com quem vibra no amor. Tornar-se um canal de entusiasmo diante das vitórias dos outros é ativar seu próprio campo de realizações. A clareza de propósito é o combustível da manifestação. Quando você sabe exatamente por que deseja algo, esse desejo ganha poder, foco e direção. A lei da atração não responde ao que você diz querer, mas ao que realmente acredita merecer. A convicção transforma simples pedidos em decretos energéticos. Por isso, visualize cada detalhe. Sinta o resultado como se já fosse real. Imagine-se compartilhando, criando e desfrutando com alegria e liberdade. Quanto mais emoção você coloca nesse propósito, mais rapidamente ele se aproxima. A gratidão é uma das forças vibracionais mais elevadas do universo. Agradecer com intensidade, mesmo antes de ver o resultado, é declarar que você já se sente completo. Esse sentimento de plenitude atrai ainda mais plenitude. A gratidão não é apenas resposta, é uma semente que antecipa a colheita. Dizer obrigado antes de receber é como acender uma luz no escuro, demonstrando fé absoluta de que o que você pediu já está a caminho. Gratidão é fé em movimento. O ambiente físico também influencia sua vibração. Lugares desorganizados, sujos ou carregados de energia pesada bloqueiam o fluxo da prosperidade. Manter limpeza, harmonia e ordem ao seu redor é um ato simbólico de preparação, como arrumar um lugar à mesa para o que está prestes a chegar. O silêncio é outra ferramenta espiritual poderosa. Em meio ao ruído da rotina, aprender a silenciar a mente é abrir espaço para ouvir a intuição. É nesse silêncio que o universo fala. Quando você acalma a pressa e a dúvida, ideias e inspirações começam a surgir, revelando os próximos passos da sua jornada financeira. A lei da atração responde mais à ação inspirada do que à ação impulsiva, e a verdadeira inspiração nasce sempre do silêncio interior. Outro aspecto muitas vezes ignorado é o perdão. Carregar mágoas e ressentimentos é como manter pesos invisíveis que envenenam sua energia. O perdão não significa concordar com o passado, mas libertar-se da carga emocional que impede a prosperidade de fluir. Ao perdoar, você limpa o campo interno, e apenas um solo limpo pode ser fértil. O perdão é o arado que prepara o terreno da alma para a colheita da abundância.
A confiança é uma vibração ainda mais alta que a esperança. Esperar traz traços de dúvida, confiar é ter certeza, é permanecer firme mesmo quando o cenário parece imóvel. A confiança dá leveza às suas atitudes, clareza às decisões e o transforma em um ponto de luz vibracional. Ela converte obstáculos em degraus e o invisível em realidade inevitável. A alegria também tem energia magnética. Viver com entusiasmo, mesmo nas pequenas coisas, eleva sua frequência a níveis onde os milagres acontecem. A lei da atração responde com força à vibração da celebração. Por isso, celebre antes, durante e depois. Cada conquista, por menor que pareça, é uma semente lançada. Cada gesto de alegria envia ao universo o recado de que você está pronto para receber mais. As palavras que você pronuncia são instrumentos criadores. Cada frase carrega códigos vibracionais capazes de construir ou destruir realidades. Quando suas palavras nascem da fé e da certeza, elas pavimentam o caminho à sua frente. Por isso, fale com consciência. Declare prosperidade, nomeie milagres, evite expressões de medo ou limitação. A lei da atração não distingue brincadeira de decreto. Ela responde ao que é repetido com emoção. Você não é apenas um receptor, mas também um canal da abundância. Tudo o que chega até você deseja continuar fluindo. Quanto mais você compartilha, ensina e ajuda, mais o universo confia em você como multiplicador da riqueza. E quanto maior sua generosidade, mais portas se abrem, mais bênçãos chegam e mais plenitude se manifesta em sua vida. Bob Proctor costumava dizer que a verdadeira liberdade nasce primeiro na mente. Ele ensinava que todos nós carregamos paradigmas, padrões mentais herdados ou repetidos inconscientemente, que são os verdadeiros responsáveis por nossas limitações emocionais, espirituais e financeiras. Libertar-se desses condicionamentos é o primeiro passo para viver a abundância em plenitude. Quando você identifica crenças que o limitam e as substitui por pensamentos fortalecedores, abre as portas para uma nova realidade, onde o que antes parecia inalcançável se torna possível. A prosperidade é simplesmente a resposta natural à sua nova frequência interna. Um dos princípios mais marcantes que Bob compartilhava era que o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você é. Ele afirmava que o desejo, por si só, não tem poder se a vibração estiver desalinhada. Se você quer prosperar, mas vive em dúvida ou medo, cria um conflito energético que bloqueia o fluxo da abundância. A mudança acontece quando você pensa, sente e age como alguém que já é próspero. Essa coerência entre emoção, pensamento e atitude é o segredo que ativa o poder criador da lei da atração. Bob também destacava a importância de alimentar a mente com imagens positivas. Considerava a imaginação a ferramenta mais subestimada do processo de manifestação. Tudo o que é visualizado com clareza e emoção, repetidas vezes, passa a fazer parte da programação mental. Ele recomendava o uso de quadros de visão, afirmações diárias e meditações para reprogramar o subconsciente. Visualizar, segundo ele, não é sonhar acordado, mas preparar o interior para o inevitável. Outro ensinamento essencial de Bob era a conexão entre prosperidade e valor pessoal. Ele dizia que ninguém supera financeiramente o nível de valor que acredita ter de si mesmo. Se você se enxerga pequeno, indigno ou incapaz, acabará sabotando as oportunidades que surgirem. A transformação começa quando você reconhece a grandeza que existe em seu interior. Quando se olha no espelho e vê alguém digno, poderoso e capaz, o universo responde com a mesma medida. Bob também ressaltava a força do ambiente. Ele acreditava que o espaço onde você vive e as pessoas com quem convive influenciam diretamente sua vibração.
Por isso, recomendava cercar-se de pessoas inspiradoras, consumir conteúdos que expandam a consciência e manter os ambientes limpos e organizados como reflexo da ordem mental. Lugares caóticos alimentam confusão interna, enquanto espaços harmoniosos elevam a frequência e atraem prosperidade. Para Bob Proctor, o propósito é como um ímã que atrai oportunidades. Ele ensinava que, ao descobrir sua verdadeira missão, o universo se encarrega de trazer os meios. A lei da atração se intensifica quando sua energia está a serviço de algo maior do que você mesmo. Prosperar sem propósito é vazio, mas quando você usa seus talentos para inspirar, curar, criar ou servir, a riqueza surge como consequência natural de uma vida alinhada ao divino. Outro ponto que ele sempre reforçava era a visão sobre o fracasso. Para Bob, errar não era o oposto do sucesso, e sim parte indispensável do processo. Muitos desistem por medo de falhar, mas para ele cada erro é apenas um ajuste de rota indicado pelo próprio universo. Todo tropeço carrega uma lição preciosa, e quando você a compreende, acelera seu progresso. Enxergar os desafios como degraus em vez de barreiras amplia seu poder de atração. A mente resiliente e confiante é capaz de mover montanhas. Entre suas frases mais marcantes, Bob dizia que tudo o que você precisa para prosperar já está dentro de si. Ele lembrava que a fonte da abundância não está em empregos, governos ou circunstâncias externas, mas no seu próprio interior. A verdadeira riqueza nasce quando você reconhece o poder criador que já possui. Quando entende que os pensamentos moldam a realidade, retoma o controle da sua vida. A repetição era outro pilar essencial de seu ensinamento. Para Bob, a mente subconsciente só é transformada pela constância emocional. Ele recomendava o uso diário de afirmações positivas e declarações de poder. Repetir frases como "eu sou próspero" não era, segundo ele, ingenuidade, mas exercício de treinamento mental. A repetição reprograma o subconsciente, substituindo velhos padrões por novos comandos e abre espaço para experiências alinhadas à abundância. A ação inspirada também ocupava um lugar central em seu método. Ele dizia que fé verdadeira não é esperar, mas agir. A lei da atração não responde apenas a intenções, mas a atitudes. Cada movimento concreto, mesmo sem garantias, provoca respostas do universo, novas conexões, oportunidades inesperadas e sincronicidades perfeitas. A ação é a ponte entre o invisível e o visível. Para Bob, a gratidão era o idioma da prosperidade. Ele acreditava que um coração agradecido vibra em perfeita sintonia com o campo da abundância. Agradecer antes de receber é o ato mais puro de fé. A gratidão antecipada eleva a vibração ao nível mais alto e o transforma em um ímã natural para milagres. Ser grato é a prova máxima de alinhamento com o que ainda está por vir. Outra lição poderosa que ele transmitia é que o dinheiro não deve ser o destino final, mas o reflexo daquilo que você se torna ao longo da jornada. Buscar riqueza sem crescimento pessoal é como tentar colher sem plantar. Quando há expansão de consciência e propósito, o dinheiro aparece como resultado inevitável da harmonia interior. Durante décadas, Bob Proctor se dedicou ao estudo da mente e de como ela molda a realidade. Ele afirmava que qualquer aspecto da vida pode ser transformado quando se altera a programação mental. Isso não é teoria, mas uma ciência espiritual. A mente funciona como uma antena que emite sinais para o universo. O que você pensa e sente com intensidade é o que retorna para a sua experiência. Por isso, Bob incentivava as pessoas a agirem como se já fossem ricas, livres e realizadas. Essa prática, muitas vezes mal compreendida, não é pretensão, é alinhamento vibracional. Ao se comportar com confiança, mesmo sem resultados visíveis, você comunica ao universo que está pronto para receber.
Outro princípio essencial em seus ensinamentos era o de compartilhar. Ele afirmava que o ato de ensinar e ajudar outras pessoas a prosperarem transforma você em canal da abundância. Quanto mais você compartilha o que aprendeu, mais o universo amplia seu fluxo de prosperidade, não por recompensa, mas por equilíbrio natural das leis universais. A abundância adora a expansão, e ela acontece quando o que libertou você começa a libertar os outros. Quando você entra nesse fluxo, sinais de progresso surgem de todos os lados. Uma ideia criativa resolve um problema antigo, uma conversa casual revela uma solução, uma oportunidade aparece do nada. Nada disso é coincidência, é sincronia divina. Permanecer nesse estado exige coragem e constância. O universo testará sua fé e cada desafio será um convite ao fortalecimento espiritual. A cada obstáculo superado, sua visão se expande, sua confiança se solidifica e sua capacidade de manifestar resultados cresce exponencialmente. Essa jornada vai muito além do dinheiro. Ela forma caráter, desperta propósito e transforma a alma. Quando espiritualidade, ação consciente e decisões alinhadas ao bem se unem, cria-se um campo vibracional onde tudo é possível. A abundância deixa de ser apenas um número e passa a ser reflexo do seu despertar interior. Cada conquista material torna-se uma confirmação de que você está em harmonia com princípios divinos. Um lembrete de que o universo responde fielmente àqueles que vivem com fé, propósito e gratidão. Quando você segue adiante com o coração desarmado, começa a notar que cada experiência carrega um ensinamento. Celebre cada conquista e transforme cada obstáculo em alavanca para a próxima etapa. Sua história é singular, desenhada pelo Criador, para que o extraordinário se manifeste por meio da sua vida. Confie no processo sagrado. Permaneça fiel às leis universais e observe a realidade se reorganizar de maneira surpreendente. O que está adiante supera o que a mente consegue imaginar. Riqueza não é um evento isolado, mas um movimento contínuo que se revela na qualidade dos pensamentos, nas escolhas diárias e em ações conscientes. Abraçar essa jornada é reconhecer que o amanhã começa nas atitudes de hoje. Não existem atrasos nem pontos de partida equivocados. O que realmente conta é o compromisso com a expansão espiritual e material. Assim, velhos limites se desfazem e aquilo que parecia barreira passa a ser ponte. A oração inspirada nos ensinamentos de Enoque funciona como uma chave sagrada, abrindo portas de prosperidade. Toda palavra de fé pronunciada em oração conecta a alma ao divino e ativa códigos espirituais que reeducam a maneira de enxergar o dinheiro. Declarações conscientes tornam-se frequências vivas, aproximando rapidamente o que você deseja daquilo que já está prestes a se manifestar. Quando a sabedoria antiga das Escrituras se encontra com práticas atuais, como visualização, meditação e planejamento prático, nasce um método completo de transformação. A sua voz passa a ser instrumento de manifestação. O coração se afina com a vontade divina e as atitudes viram canais pelos quais se materializa aquilo que já lhe pertence por direito espiritual. Esse equilíbrio entre invisível e tangível é o segredo de quem edifica riqueza com propósito. Semeando com generosidade, você aciona uma das leis mais poderosas do universo. Não é apenas técnica financeira, é estilo de vida. Plantando com intenção, consciência e amor, a colheita ultrapassa a imaginação. Esses frutos não se limitam a recursos materiais. Eles se expandem para vínculos mais saudáveis, vitalidade, alegria de viver e senso de missão cumprida. A lei da semeadura é infalível e devolve em abundância aquilo que foi ofertado com verdade. O simples fato de você estar aqui indica uma busca que vai além de segurança material. O que você deseja é plenitude e propósito,
Se esse é o seu pacto, declare nos comentários que permaneceu até o fim. Esse gesto simbólico envia ao universo a mensagem de que você está pronto para uma vida acima da média. O coração que chegar como resposta marca um compromisso com a sua nova versão. Ao escolher um dos próximos conteúdos, você não apenas clica em um vídeo, mas decide ampliar sua consciência financeira e espiritual. Cada material consumido se torna um tijolo a mais na construção de uma existência abundante, sustentada por valores elevados. Prosperidade e espiritualidade andam juntas. Quando o dinheiro é guiado por sabedoria e propósito, vira ponte para grandes obras. Permite amparar causas nobres, aliviar dores, investir em aprendizado e espalhar transformação. Esse olhar devolve ao dinheiro o papel que sempre lhe coube, o de servir à luz. A riqueza verdadeira não está em acumular, mas em ampliar a capacidade de gerar impacto positivo. Todo recurso que passa pelas suas mãos traz oportunidade de abençoar, curar e construir algo que ultrapasse a própria biografia. Ao administrar seus ganhos com essa consciência, cria-se um fluxo sagrado, no qual dar e receber acontecem no mesmo movimento. Organizar a vida financeira com clareza e fé é alinhar o mundo interior ao exterior. Gastar com sabedoria, poupar com responsabilidade e investir com propósito tornam-se expressões visíveis da espiritualidade em ação. Cada escolha financeira passa a ser um ato de gratidão pelo que já lhe foi confiado. O universo responde a essa coerência, multiplicando o que está ajustado à verdade do seu ser. Desejar prosperidade é apenas o início. É preciso senti-la como real antes da manifestação. O sentimento de merecimento é uma porta espiritual. Ao abri-la, o fluxo da abundância entra com força. Toda vez que você decide confiar, agir com nobreza e honrar o que recebe, declara ao universo que está preparado para mais. Sua caminhada é única, ninguém carrega a mesma combinação de dons, talentos e histórias que você possui. Por isso, a sua prosperidade terá forma própria. Ela nasce quando você se aproxima da sua essência. Com coerência entre identidade e ação, o dinheiro flui, se multiplica e permanece. Até escolhas simples do cotidiano tornam-se oportunidades de servir com propósito. Viver por princípios espirituais não restringe, liberta. Caminhar em sintonia com as leis divinas faz com que portas se abram e obstáculos aparentemente intransponíveis desapareçam. Fé e responsabilidade se unem e criam alicerces para uma vida próspera e duradoura. Cada decisão tomada com convicção atrai novas possibilidades e fortalece o alinhamento com a abundância. Essa rota pede coragem para encarar dificuldades e sabedoria para transformar cada desafio em aprendizado. A cada conquista, você se fortalece e se prepara para níveis maiores de prosperidade. O universo não exige perfeição, mas constância. O progresso real nasce de avanços diários, ainda que pequenos. Os sinais dessa virada surgem de forma sutil e poderosa ao mesmo tempo. Pode ser uma ideia que chega de repente, uma parceria que parecia improvável ou uma solução criativa para um problema antigo. Tais acontecimentos confirmam que você está em sintonia com o plano traçado pelo Criador. Reconheça as sincronicidades e permita que elas orientem os passos com serenidade. Assim, você compreende que prosperidade é mais do que números e bens. É expansão de consciência, é vida com propósito, é contribuição para algo maior do que a própria história. Cada conquista material reflete uma transformação interior e cada resultado externo revela o quanto o coração amadureceu. A abundância passa a fazer parte de quem você é e não apenas daquilo que possui. Caminhe com gratidão. Saiba que cada decisão de hoje constrói o futuro desejado.
Sua disposição para aprender, agir com intenção e crescer com consciência é a força que o leva a uma vida plena. Quando você confia no processo e permanece fiel às leis universais, os milagres chegam com naturalidade. Pequenos detalhes, escolhas simples e gestos cotidianos tornam-se peças de um mosaico que revela paz, conquistas e significado. O que parecia distante se aproxima, o que parecia impossível se concretiza. Tudo muda quando a mudança acontece por dentro. A prosperidade que você visualizou já está em movimento e cada passo, mesmo modesto, pavimenta a chegada dessa nova fase. Esse futuro não é obra de sorte, mas resultado de decisões conscientes. Cada escolha guiada pela sabedoria fortalece a aliança com o propósito divino. O universo age com generosidade para quem caminha com fé, gratidão e clareza de intenção. O bem que você espalha, os gestos sinceros, as opções alinhadas à verdade e as atitudes movidas pela alma retornam multiplicados, trazendo uma prosperidade que vai além dos limites materiais. Você percebe que não está apenas escrevendo uma história nova para si, mas também influenciando positivamente a vida de quem o cerca. O compromisso com o crescimento interior é a semente que dá origem às bênçãos. Sempre que você eleva pensamentos, cuida das emoções e age com integridade, prepara um terreno fértil onde a abundância floresce naturalmente. Assim como a terra precisa de cuidado para frutificar, a alma precisa ser nutrida para que a colheita seja generosa. É exatamente isso que acontece quando você se alinha a princípios espirituais e às leis universais. A mudança raramente ocorre de uma só vez. Ela surge em etapas, cada uma mais reveladora que a anterior. Nesse fluxo, você aprende a confiar, a desapegar do controle e a permitir que a sabedoria superior conduza o caminho. Esse modo consciente de viver torna a presença divina mais nítida, as oportunidades mais visíveis e a preparação mais sólida para administrar os dons e recursos que chegam. Abundância é, antes de tudo, escolha vibracional. É decidir olhar com esperança, agir com consciência e manter o coração aberto. Tudo o que chega traz uma mensagem, uma lição e uma chance de expansão. Quando você solta a resistência e passa a colaborar com o fluxo, nada consegue bloquear o avanço. Permaneça acreditando, mesmo quando os resultados ainda não tenham se mostrado com clareza. Muitos dos maiores milagres acontecem em silêncio, nos bastidores da existência. Cada oração sincera, cada gesto de bondade e cada pensamento nutrido pela fé prepara o solo para manifestações grandiosas. Você está mais perto do que imagina. O futuro que você tanto buscou já germinou dentro do seu ser. Chegou a hora de nutrir essa semente com ações conscientes, fé inabalável e sabedoria prática. Mantenha-se firme. O universo já trabalha a seu favor e aquilo que hoje parece um sonho está prestes a se tornar realidade. A prosperidade nasce no íntimo antes de surgir no horizonte. Ela aquece a alma, ilumina os pensamentos e começa a atrair oportunidades que estavam adormecidas. Siga em frente com confiança. O caminho está se abrindo. Quando você passa a acreditar verdadeiramente que é digno de receber, o universo se curva diante da sua convicção. Cada passo dado nessa vibração abre portais sutis e aquilo que antes parecia inalcançável começa a se tornar tangível. A prosperidade não se limita ao dinheiro, mas à sensação profunda de estar em sintonia com um propósito maior, onde cada acontecimento contribui para que a abundância se manifeste com leveza. A abundância pode ser comparada a uma grande árvore que nunca deixa de dar frutos. Ela cresce em silêncio, sustentada pela fé e nutrida pela gratidão. Quando você cuida das raízes, seus pensamentos e emoções, os frutos chegam naturalmente. Muitos tentam colher antes do tempo e se frustram,
Mas quem compreende o ritmo divino desfruta de colheitas doces e duradouras. Assim também é sua prosperidade. Ela nunca falha, apenas espera a estação perfeita para florescer por completo. A vida é um espelho que reflete fielmente aquilo que você acredita sobre si mesmo. Se a imagem interior for de escassez, o reflexo será de falta. Mas, se você se enxerga como abundante, merecedor e capaz, o reflexo será de crescimento e fartura. O universo não pode negar a imagem que você sustenta dentro da mente. Por isso, fortaleça sua visão interior até que ela seja tão nítida que nenhuma dúvida consiga apagar o brilho. Esse reflexo interno se tornará a base sólida sobre a qual a nova realidade será edificada. A prosperidade se assemelha ao vento. Embora invisível, ela pode ser sentida em movimento. Quando você abre os braços da confiança, o vento sopra a favor do seu crescimento. Muitos lutam contra ele, presos a crenças antigas, e acabam esgotados. Os que se permitem ser guiados descobrem que o vento da abundância conduz exatamente para o destino certo. Não é sobre controlar o caminho, mas sobre ajustar as velas do coração. Quando você confia, o vento se transforma em aliado e o percurso se torna leve. A abundância floresce como um jardim interior. Cada flor representa uma oportunidade e cada perfume é um sinal de expansão da vida. Se o cultivo for negligente, o medo e a dúvida tomam conta. Mas quando você nutre esse jardim com pensamentos férteis e sentimentos luminosos, o florescer acontece de forma espontânea. A prosperidade é o aroma desse jardim, espalhando-se por todas as áreas da existência e tornando sua presença um lembrete vivo de que o universo responde a quem cuida com amor daquilo que planta. A riqueza pode ser comparada a uma estrela que guia viajantes nas noites mais escuras. Mesmo distante, sua luz permanece constante, mostrando o caminho. Assim é a fé. Uma estrela interior que jamais se apaga. Quem aprende a seguir essa luz nunca se perde, porque compreende que a verdadeira direção vem de dentro. A abundância se materializa quando você mantém os olhos fixos na certeza de que existe um caminho iluminado, reservado para si. A prosperidade é como uma semente adormecida sob a terra. Durante um tempo, parece que nada acontece, mas o invisível trabalha silenciosamente, rompendo cascas e buscando a luz. O mesmo ocorre com seus sonhos. Talvez os resultados ainda não sejam visíveis, mas o processo já está em curso. Se desistir, jamais verá o broto surgir. Porém, se mantiver fé, paciência e dedicação, a pequena semente se transformará em uma árvore majestosa, oferecendo sombra, frutos e abrigo. Transborda. A abundância pode ser vista como um rio subterrâneo que corre oculto sob o solo. Muitos vivem com sede porque não sabem onde cavar, enquanto outros, movidos por fé e persistência, encontram a fonte. Quando a água brota, não existe mais carência, apenas fluxo. Assim é a prosperidade. Ela sempre existiu, aguardando apenas que você a acesse por meio da crença. Cada oração sincera, cada gesto de gratidão e cada atitude coerente são como golpes de enxada que o aproximam do ponto onde o dinheiro é semelhante ao fogo. Sem controle pode destruir, mas quando usado com sabedoria, aquece, ilumina e alimenta. O fogo da prosperidade requer disciplina, propósito e gratidão para cumprir sua missão. Não é sobre acumular, mas sobre aprender a direcionar. Quando você domina essa chama interna, ela se torna uma força poderosa, capaz de iluminar caminhos, inspirar pessoas e aquecer corações. A abundância também se manifesta como o voo de um pássaro. Ele não luta contra o ar, apenas abre as asas e confia na sustentação invisível que o leva para o alto.
Prosperar é isso, confiar no apoio invisível do Criador. Quando você estende as asas da fé, descobre que sempre houve uma força sustentando seus passos. O segredo não está em temer o vazio, mas em se lançar acreditando que o vento divino já está pronto para conduzir seu voo. A prosperidade é como um livro já escrito, cujas páginas aguardam para serem reveladas. Cada escolha sua vira uma nova página, trazendo à tona capítulos que esperavam para serem vividos. A história está pronta, mas depende da sua coragem para ser lida. Quando você age com fé e avança com confiança, percebe que nada é aleatório. Tudo faz parte de um enredo perfeito que conduz ao cumprimento da promessa de abundância. A abundância pode ser comparada à chuva que cai generosamente sobre todos os campos. A diferença está na preparação do solo. Se o coração estiver aberto, a chuva se transforma em bênção. Se estiver endurecido por medo e ressentimento, a água escorre sem penetrar. A prosperidade está disponível a todos, mas floresce apenas onde há espaço para recebê-la. Preparar o solo é preparar a alma, e quando ela está pronta, a colheita é inevitável. A riqueza se assemelha ao mar, vasto, infinito e sempre em movimento. Alguns permanecem na areia, com receio de mergulhar, enquanto outros entram e descobrem um universo sem fim. A prosperidade não é algo que se esgota, é um oceano inesgotável. Quanto mais você se aprofunda, mais percebe que não há limites. A abundância do Criador é eterna e você foi feito para nadar livremente nessas águas infinitas. A vida próspera é como uma montanha que se escala passo a passo. De longe, parece inalcançável, mas a cada subida a vista se amplia, o ar se purifica e a certeza cresce. Prosperidade é caminhar em ascensão. Não é sobre pressa, mas sobre constância. Quem segue firme entende que o topo recompensa cada esforço. A prosperidade também se expressa como uma melodia suave que só pode ser ouvida por quem silencia o barulho do medo. Enquanto a mente estiver ocupada com ruídos de insegurança, a música da abundância permanece encoberta. Quando o coração se aquieta, a canção surge, revelando o ritmo da fé e o compasso da confiança. Essa harmonia é a linguagem secreta do universo, convidando-o a dançar na vibração da plenitude. A abundância é como um campo aberto esperando para ser explorado. Muitos caminham olhando para o chão, presos ao passado, sem notar as flores que brotam à frente. Mas quem levanta os olhos e escolhe avançar com esperança, encontra trilhas novas, horizontes amplos e oportunidades que aguardavam apenas coragem. O campo da prosperidade já existe, floresce apenas para os que ousam atravessá-lo com fé. A riqueza é semelhante à chama de uma vela que pode acender incontáveis outras sem perder o brilho. Quando você compartilha, sua luz não diminui, ela se multiplica. Cada ato de generosidade é uma nova vela acesa, iluminando caminhos e fortalecendo a própria luz. O universo reconhece quando pode confiar em alguém que compartilha com o coração aberto e, por isso, multiplica o que chega até esse ser. A prosperidade se manifesta com ainda mais intensidade naqueles que dividem suas bênçãos com amor. Ela é como um templo silencioso erguido dentro da alma. Cada pensamento elevado, cada gesto bondoso e cada atitude guiada pela fé são pedras colocadas nessa construção sagrada. É um espaço interior onde a confiança repousa e a gratidão se transforma em altar. Quando esse templo espiritual se consolida, tudo ao redor começa a refletir sua força. O dinheiro, as oportunidades e os vínculos passam a ser apenas projeções externas da estrutura firme que já existe dentro de você. A abundância, então, se assemelha ao amanhecer. Ainda que a noite pareça demorada, o sol sempre volta. Não importa quão densa seja a escuridão, a luz da prosperidade é inevitável. Assim como o dia sucede à madrugada,
A abundância surge para quem aguarda com fé. A escuridão nunca é permanente. É apenas o prelúdio da luminosidade que está prestes a nascer. A verdadeira riqueza pode ser comparada ao perfume de uma flor invisível, capaz de transformar todo o ambiente mesmo sem ser vista. Ela transcende o material e se revela no que se sente. Quando sua energia vibra em gratidão, amor e propósito, a própria presença se torna fonte de bênçãos. Pessoas são atraídas, caminhos se abrem e a vida passa a fluir em harmonia. A abundância não é simplesmente algo que se possui, é uma essência que se irradia. Ela se expressa no brilho do olhar, na serenidade das palavras e na generosidade dos gestos. Quando você se torna canal dessa energia divina, sua existência inteira se converte em mensagem viva de prosperidade.